Bem-vindos, aventureiros e amantes da história, a mais uma emocionante viagem pelo passado. Hoje, vamos falar sobre a história do explorador chamado Sebastião Cabot. Sebastião Cabot foi um explorador veneziano que realizou algumas expedições para encontrar a passagem noroeste através da América do Norte, em nome da Inglaterra, e para a América do Sul, onde explorou o Rio da Prata e estabeleceu 2 fortes. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na história deste notável explorador e descobrimos seus segredos e façanhas. Olá, eu sou a Francisca. E eu, o Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Então, vamos para a história. O final do século XV e a primeira metade do século XVI foi marcado por grandes mudanças e transformações. Esse período, conhecido como a Era dos Descobrimentos, testemunhou a expansão do horizonte geográfico da época, com novas terras sendo descobertas e exploradas. A Europa estava em meio a uma era de expansão marítima e descobertas globais. A partir do final do século XV, exploradores de várias nações europeias, como Portugal, Espanha, Inglaterra e França, começaram a cruzar os oceanos em busca de novas terras, rotas comerciais e riquezas. A descoberta das Américas por Cristóvão Colombo em 1492 e a chegada de Vasco da Gama à Índia em 1498 abriram novas fronteiras para o comércio e a exploração. Sobre Sebastião Cabot, os relatos existentes divergem quanto ao local e à data do seu nascimento, mas grande parte dos historiadores acreditam que Sebastião Cabot nasceu não depois de 1484 e que ele era filho de Johannes Cabot, um cidadão veneziano com origens atribuídas a Gênova ou Gaeta, e de Mateia Cabot, também veneziana. No fim da vida, o próprio Sebastião Cabot disse ao inglês Richard Eden que nasceu em Bristol, na Inglaterra, e que viajou de volta para Veneza com seus pais aos 4 anos de idade. Em outra ocasião, ele disse ao embaixador veneziano na corte de Carlos V, Gasparo Contarini, que era veneziano, mas foi educado na Inglaterra. Sebastião Cabot incluiu um texto em latim em seu famoso Mapa da América do Norte, publicado em Antuérpia em 1544. Nesta anotação, ele alega ter descoberto a América do Norte com seu pai em 1494. O cartógrafo Sancho Gutiérrez repetiu este texto em castelhano em seu mapa de 1551. O texto diz: Esta terra foi descoberta por Johannes Cabot e Sebastião Cabot, seu filho, no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo 1494, de 24 de junho pela manhã. Eles deram a ela o nome de Prima Terra à Vista. As pessoas por lá vagam vestindo peles de animais. Eles usam arco e flecha para lutar. Esta é uma terra muito estéril, há muitos ursos brancos e veados muito grandes, grandes como cavalos, e muitos outros animais. Também há peixes infinitos, solhas, salmões, linguados. E também há falcões pretos, pretos como corvos, águias, perdizes e muitos outros pássaros. O ano é declarado como 1494 em ambas as versões manuscritas dos mapas. Entretanto, historiadores acreditam que na verdade a viagem dos Cabots ocorreu em 1497, 3 anos após a declaração nos mapas. 2 suposições podem explicar isso: as mudanças intencionais ou as imprecisões, que eram muito comuns entre os geógrafos da época. Sobre as mudanças intencionais, como Sebastião Cabot era financiado na época por Carlos V, o Sacro Imperador Romano e rei da Espanha, ele pode ter se interessado em mostrar que a primeira viagem à América do Norte foi em 1494, financiada por castelhanos, e não por ingleses ou franceses. Na época, a Alemanha, Inglaterra e a França estavam reivindicando terras do Novo Mundo em competição à Espanha e Portugal. Se Sebastião Cabot e Sancho Gutiérrez declararam o ano correto, isso significa que os Cabots navegaram para a América do Norte por conta própria, antes de propor seus serviços à Inglaterra em 1496. Em 1504, Sebastião Cabot liderou uma expedição de Bristol na Inglaterra para o Novo Mundo, usando 2 navios, o Jesus e o Gabriel. Estes navios foram comandados por Richard Savery e Philip Ketchener,
e equipados por Robert Thorne e Hugh Elliot. Quando retornaram, eles trouxeram de volta uma certa quantidade de peixe salgado, o que sugere que a viagem foi pelo menos comercial. Cabot recebeu uma anuidade de 10 libras esterlinas em 3 de abril de 1505, de Henrique VII, por seus serviços. Em 1508, Sebastian Cabot liderou uma das primeiras expedições para encontrar uma passagem noroeste pela América do Norte. Ele é geralmente creditado por ganhar as altas latitudes, onde ele contou sobre encontrar campos de icebergs e relatou uma passagem aberta, mas foi forçado a voltar. Para saber mais sobre as tentativas de encontrar a passagem noroeste, assista ao episódio Chegou até a Guiana, de Walter Haleg. Mas, voltando para a história de Sebastian Cabot. Algumas descrições posteriores sugerem que ele pode ter chegado até a entrada da Baía de Hudson. De acordo com o relato de Peter Martyr, em 1516, Sebastian Cabot navegou para o sul, ao longo da costa leste da América do Norte, passando pelas ricas pescarias na costa de Newfoundland, continuando até estarem quase na latitude de Gibraltar e em quase na longitude de Cuba. Isso sugere que ele chegou até a Baía de Chesapeake, perto do que hoje é Washington. Quando ele voltou para a Inglaterra, o rei Henrique VII já havia morrido. Isso sugere que Sebastian Cabot retornou à Inglaterra logo após a morte de Henrique VII, em abril de 1509. Com a ascensão de Henrique VIII, que demonstrava muito menos interesse na exploração do Novo Mundo do que seu pai, e acreditando que o rei Fernando II de Aragão estava dando mais apoio financeiro à exploração do que os ingleses, Sebastian Cabot mudou-se da Inglaterra para a Espanha em 1512, ficando na Espanha até o falecimento de Fernando II em 1516 e retornando à Inglaterra. Em 1522, ele estava mais uma vez trabalhando para a Espanha como membro do Conselho das Índias Orientais, onde supervisionava o treinamento naval. Sebastian Cabot secretamente ofereceu seus serviços a Veneza em comunicações com o Conselho dos 10. Ele prometeu encontrar a passagem noroeste para Veneza se eles o recebessem, mas esses planos não seguiram adiante. Sebastian Cabot foi comissionado no posto de capitão-general na Espanha. Em 4 de março de 1525, ele recebeu o comando de uma frota que determinaria, a partir de observações astronômicas, a demarcação precisa do Tratado de Tordesilhas, que iria definir a área dos monopólios espanhóis e portugueses. Ele também deveria transportar colonos para as Ilhas Molucas no Pacífico, para fortalecer as reivindicações espanholas nas ilhas. Esta viagem foi oficialmente notada como uma expedição para a descoberta de Tarsis, Ofir, Cathay Oriental e Cipango. Esta expedição consistiu em 4 navios com 250 homens e partiu de São Luca de Barrameda em 3 de abril de 1526. A essa altura, os sobreviventes da expedição de Fernão de Magalhães haviam completado sua circunnavegação ao redor do mundo. A viagem aumentou a pressão sobre a Espanha e Portugal para definir seus territórios, pois as antigas fronteiras pareciam substituídas por novos dados. Sobre a expedição de Fernão de Magalhães, assista ao episódio Ao Redor do Mundo, de Fernão de Magalhães, em nosso canal. Mas voltando para a história de Sebastian Cabot. Sebastian Cabot foi orientado a cruzar o Pacífico 2 vezes e pode ter realizado uma segunda circunnavegação do mundo. Quando Sebastian Cabot desembarcou com sua expedição no Brasil, ele ouviu sobre os rumores da grande riqueza do rei Inca e da invasão quase bem-sucedida de Aleixo Garcia. Sobre as histórias de Aleixo Garcia, assista o episódio em nosso canal. Mas voltando para a história de Sebastian Cabot. Sebastian Cabot já havia conquistado a desaprovação de sua tripulação ao encalhar a nau Capitânia na ilha de Santa Catarina. Sua decisão em relação ao Rio da Prata levou à resistência aberta de Martim Mendes, seu tenente, Miguel de Rodas e Francisco de Rojas, capitão do segundo navio. Após o motim, ele deixou esses homens e outros oficiais na ilha de Santa Catarina, onde se acredita que eles morreram. Sebastian Cabot navegou para o Rio da Prata e passou 5 meses explorando o estuário. Ele estabeleceu um forte chamado San Salvador na confluência do Uruguai e do rio San Salvador. Este foi o primeiro assentamento espanhol no atual Uruguai. Ele deixou os 2 navios maiores e navegou pelo rio Paraná. Mais adiante, ele construiu um pequeno forte chamado Espírito Santo, na confluência do Paraná e do rio Carcaraná. Este foi o primeiro assentamento espanhol na atual Argentina. A cidade de Gaboto, na Argentina,
foi construída mais tarde nas proximidades. Depois de perder 18 homens em uma emboscada, Sebastião Cabote retornou ao Forte San Salvador, encontrando a expedição de Diego Garcia. Como resultado deste encontro, Sebastião Cabote enviou o navio Trinidad de volta para a Espanha. O navio partiu em 8 de julho de 1528, com seus relatórios, acusações contra os amotinados e pedidos de mais ajuda. Na primavera de 1529, ele retornou rio acima para o Forte Espírito Santo. Lá ele descobriu que o forte havia sido queimado pelos índios durante sua ausência. Em uma reunião de conselho em 6 de agosto de 1529, ele decidiu retornar à Espanha. Sebastião Cabote navegou com Diego Garcia para São Vicente, no Brasil. Ele comprou 50 escravos lá e viajou ao longo da costa do Brasil antes de cruzar o Atlântico, chegando a Sevilha em 22 de julho de 1530, com o navio e 24 homens. Depois de seu retorno, ele foi indiciado pela coroa, sendo condenado pelo Conselho das Índias por acusações de desobediência, má administração e por causar a morte de oficiais sob seu comando. Ele foi sentenciado a um banimento de 2 anos para Orã, no norte da África. Durante esse indiciamento, o imperador da Espanha estava ausente na Alemanha. Ao retornar, Sebastião Cabote apresentou-lhe descrições dos fatos. Embora nenhum perdão tenha sido registrado, sabe-se que Cabote nunca foi para o exílio. Ele manteve o posto de piloto-mor da Espanha até 1547. Sem perder o título ou a pensão, ele deixou a Espanha e retornou à Inglaterra. No ano de 1553, Sebastião Cabote discutiu uma viagem à China e a possibilidade de se juntar novamente ao serviço de Carlos V. Nesse ínterim, Cabote reabriu as negociações com Veneza, mas não chegou a nenhum acordo com aquela república. Depois disso, ele atuou como consultor para empreendimentos ingleses para a descoberta da passagem do Noroeste. No mesmo ano de 1553, ele se tornou administrador da Companhia de Moscove. Junto com John Day, ajudou a preparar uma expedição liderada por Sir Hugh Villoguigui e Richard Chancellor. Ele foi nomeado administrador vitalício da Companhia de Aventureiros Mercantes e equipou a expedição de 1557 de Stephen Borough. Em fevereiro de 1557, ele foi substituído como administrador da Companhia de Moscóvia. Há registros que ele estava recebendo uma pensão trimestral, que foi paga pessoalmente em junho e setembro de 1557. Entretanto, não foi registrado o pagamento em dezembro, sugerindo que ele já havia morrido naquela época. Sebastião Cabote foi uma figura importante da Era dos Descobrimentos, cujas explorações e contribuições cartográficas refletiram o espírito de expansão e curiosidade de seu tempo. Embora muitas de suas expedições, como a busca pela passagem do Noroeste e a exploração do Rio da Prata, não tenham atingido plenamente seus objetivos. Assim, através das suas conquistas e com seus feitos, Sebastião Cabote deixou seu nome gravado na história das grandes expedições. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio. Caso desejem apoiar nossa iniciativa, façam a leitura do QR Code logo acima e contribuam com o canal. Por favor, deixem seus comentários abaixo e digam-nos o que vocês acharam do conteúdo e se há alguma coisa que gostariam de ver em episódios futuros. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Até mais!